Tá, boa tarde. Bom, Esquadra. tá. Mas consegue apanhar as Tudo bem? Bom, o que eu posso dizer aqui? Primeiro, queria agradecer a vossa presença aqui, como o quarto poder, tanto a imprensa. Eu tenho uma parte dos detalhes do que aconteceu e neste momento vou até a esquadra, que é para me inteirar melhor sobre a situação. Mas aquilo que me chegou ao conhecimento é que na quinta-feira, posso ter um outro telefone? Na quinta-feira, eu soube que quinta-feira, penso que foi dia 19, eu estava numa sessão que estava a decorrer sob a comemoração das relações económicas e diplomáticas entre Moçambique e os países nórdicos, que eu soube que a nossa sede de Chinavan, a sede de uma lista que foi dada pelos chefes de quarteirão dos jovens que eram do partido da obra. E como se não bastasse, elementos também bem conhecidos nesta
Julião Timani, Júlio Agostinho Costa, Fanuel Albino Ojana, Raul Agostinho Costa, Nelson Mimbiri, chegaram à casa desta senhora exigindo a presença do filho dela, que se chama Samuel Boavida Costa, de 29 anos. Não tendo encontrado, agridem a mãe. A agressão foi iniciada pelo senhor Alfredo Julião Timani. Com recurso a um pau, foi levada ao círculo. A gente fala de círculo, é a unidade administrativa do bairro, onde este senhor José Antônio Josine, que é da Frelimo, amarrou a ela, essas imagens acho que muita gente viu, amarrou a ela junto a um poste, pressionou o joelho dela, agrediram a senhora de várias formas. Não é a única, tem a Gina Flor Mutode, tem o Rui Chivambo. Portanto, membros do Partido Frelimo, em parceria com a Polícia de Intervenção Rápida, a fazer atos desumanos, violação de direitos humanos gravíssima, e estão identificados os indivíduos do Partido Frelimo que lideraram isto, que é o Borges Tivani, Alfredo Julião Timani, José Antônio Josino, Guito Tivani, Júlio Costa, Fernando Costa, Xixong Xongo, Mafumo Xongo, Albino Costa, Rafael Sambo, Júlio Agostinho Costa, Fanuel Albino Ojana, Raul Agostinho Costa, Nelson Chimbire, Xixongo Petrossi Xongo, Rosita, que é a esposa do Fernando David Costa. Estes indivíduos que são do Partido Frelimo, em conjugação com os secretários do bairro e os chefes do quarteirão, com a unidade de intervenção rápida, é que cometeram essas atrocidades. E como vocês podem notar, aqui na esquadra veio o mandatário judicial, não há nenhum mandato de captura. Nenhum mandato de captura foi emitido. E é a polícia a sequestrar pessoas, a deter pessoas sem nenhum mandato judicial. Em que país é que nós estamos? E como se não bastasse, ainda não existe nenhum auto até esta altura. Desde a detenção que ocorreu na quinta-feira, hoje estamos em domingo, pessoas encarceradas, temos pessoas tão doentes, foram agredidas com machados, com katanas, que nem sequer têm tratamento médico. Esta é que é a situação que nós estamos a viver. Portanto, que tipo de país é que nós queremos? Agora, vocês se me permitem, eu gostava daqui de acrescentar alguns aspectos. Este quadro não é só de Chinavan. Nós já reportamos aqui. Na Zambésia, fazem 3 semanas que foram assassinados 2 coordenadores do partido Anamola em Luabo. Em Murupula, foram sequestrados 2 jovens, incluindo, Murupula está falando de Nampula, incluindo um jovem muito conhecido que é chamado o Bom Jovem, que é um músico que tem feito muitas maravilhas, muitos hinos, muitas canções para o Anamola. Em Mogovolas, temos também detido o nosso coordenador distrital de Mogovolas já há muito tempo. Ainda em Manhissa, tivemos a detenção, antes deste caso, do jovem Timana da Manhissa, que foi encontrado na rua e apontado uma arma para um agente da Cernic. Portanto, este quadro está a alastrar-se pelo país todo. E uma das razões que costumam utilizar para fazer esses sequestros é que as pessoas participaram nas manifestações. Quer dizer, nós estamos num período hoje em que eu, em março de 2025 e em junho, estive com o presidente Daniel Chapo, apertamos-nos as mãos, chegamos a acordos específicos de como é que nós poderíamos tranquilizar e estabilizar a situação do país. E a partir disso, como vocês sabem, a partir de março, houve o acordo dos signatários do acordo político. E agora está a decorrer uma das últimas etapas, digamos, de consulta da comissão do COT, não é? E estamos numa fase demasiado avançada, que é para passarmos para as verdadeiras reformas que o país precisa. E nesta altura em que estamos, a polícia, a mando do partido, está a ir desenterrar machados enterrados, né, se me permite a repetição, no período das manifestações. Pessoas estão a ser sequestradas, estão a ser detidas, estão a ser raptadas, estão a ser agredidas, agora alegando manifestações. Qual é que é
exatamente o objetivo que nós temos com este país. Onde é que nós queremos conduzir este país? Queremos conduzir este país para a estabilidade? Queremos conduzir este país para a guerra? Queremos conduzir este país aqui de novo para se recriar e voltarmos para o período de 2024? Quer dizer, parece que há um plano deste regime de procurar criar, provocando, sequestrando, assassinando, para ver se este povo volta a se rebelar. Por quê? Porque neste momento este governo sabe muito bem que está incapaz de poder governar. Passou um ano e o país está pior do que estava antes das eleições. O país está falido. O país neste momento está profundamente endividado. Este governo não consegue ter uma única ideia para mudar a situação do país. Esta é a primeira vez na história de Moçambique que uma missão do FMI vem para aqui e diz não ao governo, pela sua incompetência, pela incapacidade de corrigir a má gestão que está acontecendo com o Estado. Temos milhares de funcionários fantasmas na folha de salário do Estado, que vem das forças de defesa e segurança, que vem da polícia, que vem de outras áreas, que esse dinheiro é tirado todos os meses, o próprio partido é que se beneficia desse dinheiro. É por isso que o Daniel Francisco Chapo não consegue ter uma resposta para o FMI. O FMI está a exigir que se retire os funcionários fantasmas que ele não consegue fazer. O FMI está a exigir que se pare de manipular a taxa de câmbio que o governo não está a conseguir, vai manipular a taxa de inflação que o governo não está a conseguir, para parar com a roubalheira, a corrupção e o desvio de fundos que está a acontecer no Estado, para parar com o desinvestimento na área da saúde, o desinvestimento na área da educação, para parar com a corrupção generalizada, parar com os raptos e os sequestros, para parar de uma vez por todas com o conflito em Cabo Delgado, que nós sabemos que os principais beneficiários estão no próprio governo, incluindo o ministro da Defesa, que tem licenças de exploração mineira, que adquiriu exatamente no momento em que o conflito com os insurgentes começou. E todos eles têm licenças de minas, têm licenças de recursos naturais na zona onde o povo está a fugir, o povo está sendo agredido, o povo está sendo morto, eles estão a ter licenças. Então é este quadro que eles não conseguem gerir. Com a Mozal agora vai sair, que agora grandes investimentos tinham sido feitos em Moçambique, estão a abandonar o país. Os países nórdicos estão a sair do país. Agora, os grandes investimentos onde este mesmo partido se gabava no mundo estão a desaparecer. A Inglaterra vai retirar todas as garantias para empréstimos na área do LNG no Rovuma. Portanto, o governo está de tangas. Este governo está de tangas. E como sabe que não tem resposta para arranjar vestuário, já que está quase nu, a única alternativa que tem é usar a violência para ver se despoleta uma situação de anarquia geral, para depois se justificarem que não estão a conseguir gerir o país, que não estão a conseguir dar resposta porque, de novo, houve manifestações no país. Não sei se vocês perceberam agora a lógica destas perseguições, do encrudescimento da perseguição da oposição, que é exatamente o objetivo, é conseguirem safar-se da máscara que diz caiu, da má governação, alegando que o país está instável, que há manifestações, que há insurgências, que há naparamas. Tudo isto é apenas para si um refúgio da má governação. O Sr. Presidente esteve aqui a descrever um cenário meio que triste, aliás triste, onde começa por incendiarem a sede do partido Anamola, em Chinavane, e a posterior a quando da limpeza, a passagem de uma Indra que culminou com também o estrangulamento do celular de um destes jovens que limpava a sede, e depois aí das suas casas de madrugada para então trazê-los para as mãos da polícia, se não estiver eu equivocada, foi isso que o Presidente esteve a relatar. A questão que a Indonews TV quer colocar é, nesta recolha destes cidadãos, que de certa forma fora ilegal, era contra exatamente os membros que estavam a fazer a limpeza, ou arrolaram mais membros ainda do Partido Anamola? São muito mais membros, portanto a lista é enorme. Nós aqui temos conhecimento destes 8 que vieram para este lugar, mas há muitos jovens que neste momento estão desaparecidos em Chinavane. Há muitos jovens que estão a dormir nas matas.
há muitos jovens que não sabem o seu paradeiro nesta altura. Portanto, a lista é enorme, é muito mais do que os 8 indivíduos que foram dados aqui a conhecer. Nestes 8, trata-se só de homens ou há também mulheres? Tem 2 mulheres, portanto, tem a Gina Flor, penso eu, tem a outra senhora. Sim, tem 2 senhoras aqui, por acaso tenho aqui a lista. E uma vez que o Presidente esteve aqui a dizer que trouxeram sem justa causa e mais o facto, ou seja, facto é que estão detidos. O que é que alega a esquadra para então manter estas pessoas detidas? Bom, eu talvez possa pedir ao mandatário judicial, que é o Sérgio Mazinho, para falar dos aspectos técnicos. Mas sim, contato direto com as vítimas. Mazinho, penso que podes. Eu agora, a minha ideia era exatamente essa. Vou agora tentar fazer um contato, tive um contato telefónico com as famílias, mas eu agora queria ter um contato direto com os que estão aqui detidos. Mas em relação à pergunta da Virgínia, é exatamente para saber se foram detidos ilegalmente, qual é que é a justificação que motiva a retenção destas pessoas, sabendo que a base da sua detenção é ilegal. Obrigado. Que ações legais estão a ser tomadas com vista à libertação? Obrigado. Boa tarde. Na verdade, nós estamos a trabalhar. Os passos passados que, de facto, foram evidenciados, a Sua Excelência nesse mandante Presidente, Ana Moura, ele apresentou de forma categórica, mas o que está a acontecer é que eles foram detidos ilegalmente. Se nós formos a ver o artigo 175, número 1 do Código de Processo Penal, diz que o indivíduo detido deve ser apresentado em 48 horas máximo ao tribunal. Numa das redes sociais amarrada, todo mundo viu. Há um outro também que apareceu amarrado num poste. O que significa que não podemos avançar, mas há uma prudência cautelar que estamos a preparar para que aqueles indivíduos abstenham-se de torturar, abstenham-se de usurpar poder do tribunal, usurpar poder da Procuradoria, porque isto compete à Procuradoria para poder realizar ações que têm a ver com a legalidade e que têm a ver com a justiça.
Muito bem, senhor presidente, queria aproveitar já colocar uma questão. Falou aqui do país estar a ir à falência em todas as vertentes, das quais uma é a área da saúde. Entretanto, apareceu um vídeo do ministro da Saúde em que dizia que se entristece com a imprensa a partir do momento que tem estado a reportar a situação das greves que têm sido feitas pelos profissionais de saúde. Como é que o presidente, o ministro Ministro da Saúde, ele devia ficar triste pela jogada que ele fez com a empresa Ecomod, que sacou 2 bilhões de dólares do Estado. Para parte desses 2 bilhões ele meteu no seu próprio bolso. Então a maior tristeza do ministro devia ser pelo nhonguismo que ele anda a praticar no Ministério da Saúde, do que preocupar-se com o direito fundamental dos cidadãos, que é o direito à informação. Portanto, o direito à greve, o direito está estatuído na própria Constituição. Direito à informação, o acesso à informação que as pessoas devem ter, isso também são direitos dos mais elementares. Ora, se o Ministro da Saúde não sabe que são direitos fundamentais, significa que ele, de facto, está totalmente deslocado, não só como dirigente público, mas como cidadão. É que a ignorância dele não é ignorância que posso dizer que é a ignorância de um titular do órgão público, é uma ignorância de direitos civis, direitos básicos. Portanto, se calhar ele tem que ter uma reciclagem do que é que realmente representa ser um cidadão moçambicano. Mas, acima de tudo, volto a repisar, o Ministro da Saúde deve se envergonhar e vir a público esclarecer e falar dos 2 milhões que ele próprio está envolvido na empresa Ecomod. Isso que devia ser motivo de vergonha e de tristeza por parte dele. Agora, se me permite só últimas considerações que eu queria dar aqui, queria passar esta mensagem para a comunidade internacional. Nós sabemos que existe agora um chamado Diálogo Nacional Inclusivo e que parte do financiamento deste diálogo vem da União Europeia, vem de cidadãos europeus que pagam impostos, e parte desses impostos é que estão a financiar o chamado Diálogo Nacional Inclusivo. A questão que eu queria colocar aqui é para repensar se este financiamento que está sendo dado a este diálogo, se realmente é legítimo, se é ético, exatamente levar impostos de cidadãos europeus para financiar uma mascarada de diálogo, uma simulação de pacificação do país, um simulacro de estabilização do país, quando na verdade está-se à procura de legitimar um governo autoritário no Moçambique. Esta é a pergunta que eu gostava de deixar à comunidade internacional. A outra questão que eu gostava de deixar para os dirigentes do Partido Frelimo e também para o governo do Moçambique. Se acham que usar a polícia, partidarizar a polícia, esta é uma das coisas que nós sempre falamos dela e consta dentro do nosso pacote de reformas. Nós queremos uma polícia apartidária, queremos uma polícia republicana, queremos uma polícia que age de acordo com a isenção extrema que se exige dos servidores públicos. Se acham que partidarizar a polícia, usar a polícia como um instrumento de repressão à oposição, envolvendo a polícia em atos ilegais, se acham que vão conseguir ganhar a tal credibilidade, agora fala-se muito da credibilidade, acham que vão ganhar essa credibilidade, estão a perdê-la cada vez mais. E mais, se realmente pensam que é com a força que se vão impor, estão muito enganados. Se a população agora quiser se rebelar, estes membros da polícia, da Frelimo que nós falamos aqui, são uma gota no palheiro se nós falarmos da população geral de Chinavane. Se esta população decidir também começar a caçá-los um a um nas suas casas, não vai restar nem sequer um pedaço de bandeira da Frelimo Chinavane. E isto também digo para a Zambésia, digo para Nampula, digo para Maputo, digo para o país inteiro. Se acham que vão continuar a abusar do povo e o povo decidir também começar a caçá-los um a um, que eles reflitam nisto, porque isto pode voltar a começar agora. Se acham que queimar sedes da oposição, que ninguém vai mexer as suas sedes, estão enganados. Porque se começarem também a queimar as sedes do Partido Frelimo, eu vos garanto que em uma semana desaparecem as sedes todas.
provinciais, distritais e desaparecem todos eles do país e vão se refugiar fora do país. Então, se pensam que vão continuar com este jogo de que com a força vão se impor, com a manipulação da polícia é a forma de fazer política, então é bom que eles se preparem, porque este povo é um povo que já tem consciência dos seus direitos e este povo é um povo que não vai ceder a esse tipo de chantagem. Foram 50 anos a pisar o povo, a manipular o povo, a cuspir sobre o povo, a raptá-los, a humilhar o povo, mas este povo já está suficientemente esclarecido e acordado. Se for para, de fato, o povo voltar a levantar-se, não vai restar uma única sede. Eu garanto, falo isto mesmo diretamente para as câmaras. Se o povo decidir se levantar, não vai restar uma única sede do Partido Frelimo em nenhuma localidade, nenhum posto administrativo, nenhum distrito, nenhuma província. E não vai restar uma única alma viva do Partido Frelimo neste país. Então, que reflitam sobre que tipo de estratégia querem utilizar para se lidar com a falta de credibilização que a Frelimo tem. Ainda bem, há pouco tempo, isto não são palavras minhas, Hélder Martins, que é um dos dirigentes mais cotados da história deste país, né? Ele chegou a dizer numa entrevista de primeira página que o descrédito, a descredibilização da Frelimo é total. Então estão a reconhecer membros do Partido Frelimo que o Partido Frelimo está descredibilizado. E o problema não é a Namola. O problema é que o povo apercebeu-se que foram 50 anos de desgovernação. Foram 50 anos de anomia, isso é sem regras. Foram 50 anos de crime. E que, de fato, o Partido Frelimo, hoje, já não é um partido. Ele converteu-se numa organização criminosa. Esta que é a questão. Então, se não tiverem a noção clara do que está a levar o povo a rejeitá-los em todo o que é lugar, vão começar a atacar partidos, a atacar pessoas e no fim o que vão criar é o povo não só os vai rejeitar, mas o povo vai começar a caçá-los. O povo vai começar a caçá-los um a um como ratos. E eu não sei se nessa altura vai resistir e se vai restar um único membro para contar a história. Só mais uma questão, Sr. Presidente. Fugindo, mas não fugindo do momento em que estamos a vivenciar. Como é que o Presidente Venâncio Mondlane avalia o facto de, pela segunda vez, o antigo comandante Bernardino Rafael e também o antigo ministro Pascoal Ronda terem sido então convocados para uma audição na PGR e não terem dado as caras à imprensa, nem ao menos a entrada, muito menos a saída? Qual é a fotografia, no seu parecer, que é trazida não só para a imprensa, mas à sociedade no geral? Está mais do que claro que estes dois senhores são criminosos. Estes dois senhores são criminosos. Não é por acaso que os dois processos que eu tive conhecimento que estão no Tribunal Penal, foram submetidos ao Tribunal Penal Internacional, foram exatamente do Ronda e do Bernardino Rafael. Estes dois senhores são criminosos. E o crime deles não é um crime, digamos assim, ordinário. É um crime que, na minha ótica, se enquadra muito bem nos crimes contra a humanidade. Portanto, o que eles fizeram no ano 2024 é, digamos, do maior requinte de crueldade, de desumanidade. Aquilo é perfeitamente diabólico. Então é lógico que eles neste momento estão protegidos pelo poder público atual, que lhes permite, digamos, andar a fazer esse tipo de espetáculo. Mas estes senhores, não há dúvida nenhuma que são criminosos, devem ter vergonha do que fizeram. Deve ser por isso que nem têm coragem sequer de encarar a imprensa, porque não tem nada a temer, encara a imprensa, dá os esclarecimentos que é dado. Eu tenho contra mim 5 crimes que me foram acusados, incluindo crimes de terrorismo. Eu sempre que vou à Procuradoria, falo abertamente, de peito aberto sobre essas matérias, sem vergonha nenhuma, porque eu sei exatamente a posição que assumo, sei exatamente o nível do meu envolvimento dentro de um processo de libertação deste país, que não tem nada a ver com crime. Então, esta gente sabe muito bem, é como aqueles criminosos que às vezes, quando a imprensa se aproxima, tapam a cara com um pano, é a mesma coisa. Estes são criminosos. Eu vou dizer de claras, estes dois senhores são criminosos e tomara que o Tribunal Penal Internacional acelere, digamos, a investigação e emita mandatos de captura para estes dois senhores. E eu digo mais, estes senhores
não pensem que este poder vai os proteger para sempre. Há muita gente que achava que eram intocáveis, hoje deixaram de ser intocáveis. O Manuel Chang, ele pensou que a impunidade era tão grande que até decidiu ir passar férias no Dubai. E ao invés de ir ver a torre mais alta do mundo, Burj Khalifa, ele pura e simplesmente foi aos calabouços aqui em Joanesburgo. Então, não é tão certo assim que estarão inocentados, impunes, a passear a classe, como estão a fazer. A história é uma coisa que é uma verdadeira incógnita, é um mistério. A única coisa que eu sei da história é que a verdade ela sempre vinga. É uma questão de tempo e os mentirosos não vai tardar que sejam levados à barra da justiça e vão pagar pelos seus crimes, vão pagar pelas suas atrocidades, vão pagar pelas suas desumanidades. Isso eles vão pagar, isso não há dúvida nenhuma. E não falo isso apenas como político, mas eu falo disso como ser humano. Falo disso como uma pessoa crente, digamos, nas leis divinas que gerem o mundo. É infalível, é automático, está escrito e determinado. Estes senhores são criminosos, vão pagar pelos crimes que cometeram. Não vão escapar a isso, não tem como. É uma questão de tempo. A própria Frelimo é testemunha disso. Durante mais de 500 anos nós estivemos sob dominação estrangeira. Quem dizia que um dia este povo indígena, atrasado, de pretos, um dia teriam a sua própria pátria, seriam independentes? Quem dizia? Quando eles começaram a guerra, nunca imaginaram que um dia desses podiam ir ao estado da Machava hastear a bandeira de um povo independente. E foram torturados, foram presos. A maior parte deles tem história de terem sido detidos pela PIDE, terem sido torturados. Alguns tombaram, muitos morreram. Mas hoje estão a praticar atrocidades piores que aquelas que foram cometidas no tempo colonial. Então o que eles não se lembram é que a vida é um ciclo. O ciclo agora é as atrocidades que estão a ser cometidas por ele. Daqui a um tempo o ciclo vai mudar. Eles é que vão estar sentados nos bancos dos réus. Eles é que vão ser julgados não só pela história, mas pelos homens. Então que se preparem. A justiça vai chegar. Senhor Presidente, e a questão da educação, onde foram trazidas novas medidas, das quais os professores poderão ser, podemos dizer, ainda mais fatigados, passando de 2 para 3 turnos. Esta é a última, de certeza. Não, a questão dos 3 turnos, eu falei por acaso numa live, está mais do que claro. Nós não temos capacidade nenhuma de implementar aquilo com eficiência. Não temos infraestrutura, não temos professores. E mais, prejudica-se a qualidade da aprendizagem, porque reduz-se o tempo de exposição do aluno na escola, que já era baixo e agora vai diminuir ainda mais. Mas é mais grave ainda é que só 4% das escolas têm capacidade para implementar isso. Portanto, 96% das escolas de Moçambique são incapazes até este momento de implementar os 3 turnos. É uma medida falida. Muito não é? obrigada, muito obrigada. E é desta Nós chegamos um pouquinho. 2 minutos. Havia então algum bem-estar do presidente Venâncio Mondlane de falar mais do que em torno desta questão destes 8 cidadãos que se encontram aqui na 14ª Para este lado aqui? Aí mesmo. em relação a outros aspectos. Presidente, muito boa tarde uma vez mais. Tá, boa tarde. Vamos falar de membros do Nanamola que foram detidos, quantos são, o que efetivamente aconteceu? Bom, o que aconteceu é que na quinta-feira, penso que foi dia 19, alguém tem o meu telefone aí? Portanto, na quinta-feira, que foi precisamente no dia 19, os membros da Namola em Chinavane estavam a fazer uma limpeza na nossa sede, porque a nossa sede tinha sido incinerada, tinha sido incendiada. Houve fogo posto e os nossos membros estavam lá para fazer a limpeza. E ao fazer a limpeza, passou um carro, uma Indra da polícia, e que nessa altura um dos telefones dos jovens tinha caído e o carro passou por cima do telefone, de uma forma inadvertida, de uma forma, digamos assim, propositada. E os jovens exigiram que o carro da polícia restituísse o telefone do miúdo. E eles, reconhecendo que foi um ato irrefletido, eles assumiram a responsabilidade de restituir o telefone do jovem. Por volta das 21, 22 horas, a grande surpresa ocorre quando já vem um carro da polícia antimotim, da UIR, a entrar casa em casa a sequestrar os membros do Anamola que
que estavam a fazer a limpeza. E não só, o conhecimento que temos é que os chefes do quarteirão, os secretários do bairro, entregaram uma lista de 40 jovens que são do partido Ana Mola, com as suas respectivas residências, e começou um sequestro à noite. Às 21, 22, até por volta das 0 horas, estava-se a fazer essa caça. E essa caça era feita pela polícia anti-motim, mas também acompanhados dos secretários do bairro e de membros do Partido Frelimo. Curiosamente, a essas buscas que estavam sendo feitas, não havia nenhum mandato judicial para o fazer. Ponto número 2, é feito à noite. A nossa Constituição e também o Código de Processo Penal é claro, é límpido em relação a detenções em buscas que se fazem à noite. É um ato totalmente ilegal. E só para tu teres uma ideia, vou aqui relatar só 2 ou 3 pontos. Nós temos aqui, como tinha perguntado quem são as pessoas, eu tenho aqui uma lista destas pessoas. Bom, aqui o telefone não está a mostrar isso com nitidez, mas dessas pessoas, foram 8 que estão aqui, as suas casas foram arrombadas à noite. Foram arrombadas, foram arrancadas janelas, foram agredidas com instrumentos contundentes como katanas, como machados, como paus. Temos pessoas que estão feridas neste momento, estão a precisar de tratamento médico, incluindo uma senhora que penso que vocês todos viram as imagens, a Henriqueta Francisco Zuvani, que o alvo não era ela, mas era o filho, e pegaram nela como forma de forçá-la para mostrar o endereço do filho. Ela foi amarrada, foi publicamente humilhada, torturada em público. Então, são estes atos que aconteceram. Portanto, os nomes, quais são esses nomes? Neste momento, Júlio Vicente Chivambo, estou a falar dos que estão aqui, Júlio Ricardo Cossa, Nelson Raul Psungo. Bom, agora como é que eu faço com isto? Esta coisa aqui também. Tá bem, eu vou dizer aqui, e aí, aqui a lista não está a andar muito bem. Tá bem, falei de Psungo, Santos Salvador Armando Manjate, Henriqueta Francisco Zuvani. Espero que os outros nomes possam aparecer aqui, como não temos rede, mas ok. Depois passamos a lista, mas o que eu quero salientar aqui são membros do Partido Frelimo, com os secretários do bairro, chefes do quarteirão, com a UIR, a fazerem buscas nas casas das pessoas sem nenhum mandato, a torturar essas pessoas, agredindo essas pessoas, e estão aqui. E alguns dos nomes, é uma pena que o telefone agora parece que está com algum problema, mas é uma pena, porque eu queria aqui dar alguns nomes. Nós temos nomes em concreto de membros do Partido Frelimo que estiveram envolvidos neste ato de fazer buscas e captura de forma totalmente ilegal, e incluindo o comandante distrital da Manhissa e também o comandante da primeira esquadra em Chinavane, que inclusivamente forjaram provas, levar katanas, colocar a força por frente de algumas das pessoas detidas para tirar fotografias, para tentar provar que eram armas que eles tinham utilizado para fazer qualquer tipo de agressão. Portanto, é tudo forjado. Até este momento não temos nenhum auto. Não temos auto. A detenção é ilegal, não foi mostrado nenhum mandato. E mais grave ainda para mim é a partidarização dos próprios serviços públicos, a partidarização das forças de defesa e segurança. Como é que o Partido Frelimo consegue ter na sua busca contra os seus opositores, ter a polícia consigo a fazer atos ilegais, criminosos como estes? Portanto, acho que aquelas palavras que têm usado de manifestações ilegais, agora podemos dizer que estas é que são as verdadeiras manifestações ilegais, violentas e criminosas. Portanto, isto é que é criminoso, isto é que é ilegal que foi feito. É por isso que até agora não temos nenhum auto, é por isso que até agora não temos nenhum mandato. As pessoas deviam, o nosso enquadramento, o tecido, o corpo penal do país, em 48 horas todo cidadão tem que ser apresentado a um juiz, ou tem que ser apresentado pelo menos a acusação formal do que o leva à detenção. E estes estão há mais de 48 horas detidos, feridos, sem nenhuma assistência. Este é o quadro que nós temos. E a minha questão que eu coloco sempre é a mesma, que o Partido Frelimo está a fazer isto um pouco pelo todo o país. Ficou descredibilizado perante o povo. O descrédito desse partido não tem nada a ver com a Ana Mola.
o descrédito deste partido, porque ele deixou de ser um partido e converteu-se numa organização criminosa. Ponto número 1. O descrédito deste partido é que ele deixou de governar o país, passou a desgoverná-lo. O descrédito deste país é que este regime tornou-se especializado no crime organizado. O descrédito deste país é que este próprio regime, neste momento, não está a conseguir ter resposta às exigências do FMI. E como sabe que não vai conseguir tê-los de qualquer forma, está à procura de instalar um clima de tensão, de criar distúrbios ao ponto do país voltar a estar em ebulição. Porque o país, uma vez em ebulição, eles se podem, digamos assim, refugiar na capa do que o país está instável para, dessa maneira, justificar a sua incompetência de gerir o país como deve ser. O descrédito deste governo é porque está a usar as forças de defesa e segurança como se fosse uma milícia dos seus cartéis criminosos. O descrédito do Partido Frelimo está provado na primeira página do jornal Savana, quando um dirigente histórico do país, como Hélder Martins, diz claramente que o descrédito é total. Então, este é que é o grande problema. E a resposta a isso não passa por perseguir a oposição. A resposta a isso não passa por andar a caça às bruxas. A resposta a isso não passa de andar a usar métodos antidemocráticos, desumanos, crimes contra a humanidade como estão a fazer. O que deve ser feito é exatamente corrigir o erro histórico e o crime histórico que eles cometeram por meio século, que nós sabemos que eles estão incapazes. Não têm capacidade nenhuma de se corrigir. É um pepino que está totalmente torto. Se nós tentarmos endireitá-lo, só pode quebrar. Essa aqui é a grande questão. Mas que não se esqueçam de uma coisa. Este povo moçambicano, neste momento, é totalmente diferente de 1975. Está perfeitamente esclarecido, está perfeitamente desperto, está perfeitamente informado. A cultura cívica e política hoje do povo moçambicano está muito evoluída. Então, se continuarem com estes atos, perseguirem a oposição casa a casa, estes estão a reverter e começarem a ser caçados um a um. Imagina quantos milhares de pessoas vivem na Manhissa, comparado com um punhado da Partido Frelimo que o faz. Não vai ficar alma nenhuma para contar a história. Se acham que, como incineraram a nossa própria sede em Chinavane, as sedes da Frelimo também serem incineradas, eu vos garanto que em 3 dias a Frelimo não tem nenhuma sede de nível provincial até de nível da localidade. Portanto, é bom que eles não pensem que são intocáveis para sempre. Da mesma maneira que o colono português, depois de 500 anos, a história mudou de uma forma dramática, a história do novo colono também pode mudar. E é bom que tenham consciência do que é a história. A história é feita por ciclos. Não há vencedores para sempre, não há perdedores para sempre. Não há carrascos, não há ditadores para sempre. Os ditadores todos caem. Os ciclos todos dos impérios caem. E neste momento eu vos garanto uma coisa, eu vos digo, que o Império Frelimo está sinistrado. É como se fosse uma casa cuja fundação está totalmente podre, mas a casa continua com as suas paredes de cobertura. Numa pequena ventania ela desaba. Esse é o reflexo do que é o Partido Frelimo hoje. É uma árvore que está atacada por fungos, que ela tem a sua copa, tem o tronco visto por fora, mas o interior da árvore está carcomido, está podre. A qualquer momento desaba, porque não tem base social de apoio. Não tem um povo, que é o maior fundamento de uma organização política, é o apoio popular. E nisso eles estão vazios, não tem nada. E a única coisa que tem neste momento é a manipulação de uma polícia inocente, coitada, que é maltratada, que é mal paga, que é mal gerida, que é mal acarinhada. E depois usa-se essa mesma polícia para atos criminosos de um partido que perdeu a credibilidade, que perdeu o apoio popular, que perdeu a legitimidade. Então este é que é o grande fundamento disto que está a acontecer. Mas isso também, eu digo uma coisa, e vou dizer ao povo moçambicano, tenhamos paciência. Vamos sofrer sim, vamos ser baleados, vamos ser presos, vamos passar por essas sevícias. Mas uma coisa é verdade, este é o caminho que demonstra claramente que estamos a caminhar a passos largos para a nossa libertação. Não há nenhum ato de libertação que não passe por dor. Não há nenhum ato de libertação que não haja baixas.
Então, estas baixas estão a acontecer, é sinal de que estamos no caminho certo. É sinal de que, de fato, a derrocada completa e total da Frelimo já chegou. Não tem hipótese. Helder Martins disse uma coisa: havendo eleições hoje, transparentes, justas e livres, a Frelimo perde claramente as eleições. Eles sabem disso. Então, o que lhes resta? É, neste momento, procurarem negociar a sua saída do poder. É o que deviam estar a fazer. E não tentar se manter, porque ao tentar se manter à força, o que pode acontecer com eles é tragédia. E eu não gostaria que a Frelimo saísse do poder de forma trágica. Gostaria que ela saísse de uma forma negociada, digamos, de uma forma gradativa, de uma forma, digamos assim, paulatina, mas não sair de forma trágica. O que vai acontecer é que desta maneira a Frelimo vai sair por tragédia do poder. Isso não é uma questão, digamos, de alguma ameaça, é uma leitura óbvia, uma leitura sociológica dos fatos. A Frelimo vai sair de forma trágica, a continuar com estes atos que está a executar aqui a perpetrar. Obrigado, presidente. Obrigado. Epá, agora sim já acabou. Terá de conferência, vai lá para então inteirar exatamente o que terá. Desce, cabeça. Não. Quer tirar a luz aqui. Tem luz aqui. Não sei como perceber. Ajuda a dar a luz. Muito bom misturar aqui. Tem luz aqui. Só quer tirar. Vamos mandar embora.